Olá, pessoal, bom dia. Então, vamos fazer a correção agora das atividades da página 30 para a página 32, né, que ficou da nossa aula de ontem, certo? Então, vamos lá. Você pode pegar o seu módulo aí para nós fazermos essa correção. Então, só repetindo aqui, né, nós vamos fazer a correção da atividade aí da página 30 a 32. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Nas frases, aí nós temos a questão de número 1, página 30. Nas frases seguintes, os verbos destacados estão no pretérito passado. Indique a forma do pretérito em que ele é empregado. Então, como nós vimos na aula passada, o pretérito existe três formas. Então, existe o pretérito perfeito, a ação indica a ação iniciada e concluída no passado. Pretérito imperfeito é uma ação habitual no passado, né? Então, é algo que acontece comumente, habitualmente acontece no passado. E o pretérito mais perfeito, que é uma ação anterior a outra ação também no passado. Então, eu tinha talvez uns 5 anos, então é um pretérito imperfeito. Então, porque tinha, né? Então é algo habitual aqui. E chegou um momento em que tivemos uma conversa de homem para homem. Então, chegou é pretérito perfeito e tivemos é um pretérito também perfeito. Então, meu pai me apresentou um brinquedo que consistia em um pequeno disco de plástico transparente. Então, apresentou pretérito perfeito e consistia pretérito imperfeito. Gostei muito do nome também. Portuguesa, achei legal. Gostei, pretérito perfeito, e achei pretérito perfeito. Naquele dia, o Santos perdera para o Taubaté por 3-2. Então, aí a gente tem um pretérito mais que perfeito. Perdera. A casa já tinha um corintiano e eu adorava o distintivo do Corinthians. Então, tinha pretérito imperfeito e adorava também um pretérito imperfeito. Então, o trecho que você vai ler é a fala de Robert Manden, autor da foto ao lado que foi premiada. Ele flagrou o momento do impacto de um avião em uma caminhonete, porque teve de fazer um pouso de emergência perto de Sanarete, na Guatemala. O avião fez um pouso de emergência e bateu na caminhonete, que foram nos buscar, bem perto de nós. Instintivamente, agarrei a câmera e comecei a fotografar. Observe os verbos destacados. Que tempo predomina na fala do fotógrafo? Fez, bateu, fora, agarrei e comecei. Então, o pretérito que é o passado. Parte das ações no trecho não aparece na ordem dos acontecimentos. Copie a frase ações seguindo a ordem que elas aconteceram. Então, vamos colocar na ordem. Então, o avião fez 2, um pouso de emergência e bateu 3. Na caminhonete que fora 1, primeiro a caminhonete foi, né? Nos buscar. Bem perto de nós, instintivamente, agarrei 4. E a câmera e comecei 5 a fotografar. Então, talvez você reescreveu a frase na ordem, não, em outra ordem, não tem problema. Mas você pode também colocar entre parênteses aqui as ações, certo? Essa frase foi escrita em linguagem mais formal ou mais informal? Ela foi escrita numa linguagem mais formal, esse uso do pretérito mais que perfeito é marca da linguagem mais formal, mais elaborada. Então, observe que, por que a gente pode classificar ela com a linguagem mais formal? Por causa do uso do pretérito. Então, fora, né? Que fora aqui, ó, é um pretérito mais que perfeito. Então, por conta disso, aí a gente classifica, né, a oração como o período, como um período, né, de linguagem mais formal. Leia a tira reproduzida a seguir, atentando para as formas verbais.
que vocês estão fazendo esperando pelo grande abóbora. Se ele escolher essa plantação como sendo a mais sincera, nós vamos poder ver ele. Eu acho que vocês dois estão malucos. A gente nem tá ligando, não é, Snoopy? Algumas formas verbais foram escritas de forma reduzida. Que formas são essas? Tão. Né? Então, na linguagem, como a tirinha em quadrinho, ela expressa a linguagem falada pelos personagens, né? O autor, ele transcreve da mesma maneira que o personagem ele fala, então aí há uma redução. A gente fala que na linguagem coloquial, a gente sabe que na linguagem do dia a dia, alguns verbos a gente acaba falando de modo reduzido, que é no caso aí de tão, refere-se a estão, e tá, que é estar. Por que essas formas verbais foram empregadas dessa maneira? Então, espera-se que vocês percebam que esse emprego procura representar o jeito como essas formas verbais são pronunciadas na fala das personagens e assim caracterizá-las melhor. Vamos pular aqui. Leia o trecho de uma notícia. Neymar de Maresias. Fãs lotam praia de Maresias, em São Sebastião, para ver o surfista Gabriel Medina, 20 anos, né? Que se tornou o maior ídolo dos meninos da região. Éder Fantoni. São 13 horas de terça-feira, 4, e a reportagem na praia de Maresias tira o carro de uma vaga na rua para procurar um lugar para almoçar. Um flanelinha incrédulo pergunta: já vão embora? Não vão ver o Medina surfar? Folha de São Paulo, 6 de novembro de 2014, página 4. No texto destacado abaixo da manchete, há um registro de 2 tempos verbais. Transcreva os verbos e indique o tempo que eles se referem. Então, lotam é o presente, tornou é o passado ou o pretérito. Então, nós temos aqui, né, lotam e tornou, que está no passado. O fato aconteceu no dia 4 e a notícia foi publicada no dia 6. Portanto, era um fato já acontecido, concluído. Como pode ser explicado o uso da notícia? Então, como eu disse, né, do presente na notícia, como eu disse na aula, né, passada, o uso do presente, ele aproxima o fato do leitor e confere atualidade ao que foi noticiado. Então, muitas reportagens, notícias, ainda que está noticiando algo que aconteceu no passado, mas utiliza muito o tempo presente, os verbos no presente, para dar essa proximidade ao leitor, para fazer com que o leitor se sinta mais próximo ali do que foi noticiado, se sinta no momento, né, do que vem do fato acontecido. Foi registrada a fala espontânea do flanelinha, observe as formas verbais destacadas em sua fala. Qual a ideia de tempo que essa forma expressa? Uma ideia de futuro. Então, quando ele diz, né, não vão ver o Medina, então não vão ver, então uma ideia de futuro aqui. Lê a tira reproduzida a seguir. Parece que tivemos um terremoto porque não ouvimos nada. Foi só o sargento que caiu da escada. As personagens referem-se a um fato que acabou de acontecer. Que tipo de pretérito foi empregado para indicar isso? Pretérito perfeito. Qual é a única forma verbal empregada no presente? Parece. Então, aí nós temos, né? Parece que tivemos um terremoto por aqui. Que não ouvimos nada. Foi só o sargento que caiu da escada. Então, eles estão se referindo a algo que acabou de acontecer naquele momento, e aí eles utilizaram o verbo no pretérito. Que tipo de pretérito? É um pretérito perfeito. Por quê? Né? É uma ação que foi concluída ali no próprio passado. Né? Então, não tem uma ideia de continuidade, mas não é algo habitual, mas algo que aconteceu no passado e teve sua conclusão ali. Leia a tira de Luiz Fernando Veríssimo. Fiquei 2 horas preso no trânsito. Fui assaltado e nos disseram que este ano tem aumento. E o seu dia, como foi? Normal também. Interessante. Que tempo verbal predomina na primeira fala? Dê exemplos e explique por quê. É um pretérito perfeito. Então, fiquei, fui, disseram. Porque ele conta algo que aconteceu ao longo do seu dia. Então, aí nós temos os verbos fiquei, fui, disseram. Também uma ação concluída no passado. Né? E aí expressando o dia a dia do personagem.
Então, verbo, palavra, que pode indicar ação, estado ou mudança de estado, fenômeno da natureza e outros processos, situando-os no tempo. Então, as flexões de pessoa, eu, primeira, né, eu e nós, segunda, tu e vós e vocês, e a terceira, eles ou elas. Pode indicar um número singular ou plural, um tempo presente, pretérito, passado, futuro, e o modo indicativo, substantivo, imperativo, que nós veremos no nosso próximo capítulo. Certinho? Então, aqui nós temos a correção dessa atividade. Então, que vocês possam, né, verificar a atividade de vocês, fazerem, né, para quando for dar visto do módulo, está tudo aí certinho, organizadinho. Abraços, qualquer dúvida você pode postar lá no grupo, né, que eu vou retirar as dúvidas.